Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com as derivadas do logaritmo. A gente até agora trabalhou derivadas de potências, de exponenciais, trigonométricas básicas e dos logaritmos nós vamos trabalhar agora, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma função f de x igual a log de x numa base A qualquer, uma base conveniente, né? Um A maior que zero. Então eu quero saber qual é a derivada dessa função aqui, ok? Esse é o objetivo da gente trabalhar agora. Para isso, nós vamos usar a derivação implícita para deduzir a derivada desse logaritmo, tá? Então, vou colocar aqui o seguinte, olha, seja f de x igual a log de x na base A, com esse A maior que zero, uma função definida em um domínio conveniente. Ok? Porque aí eu garanto que a gente consegue derivar ali. Bom, se essa função é log de x na base A, eu posso escrever y igual a log de x na base A. Se isso é verdade, eu posso escrever log de x na base A, olha o que acontece. Eu tenho então que A elevado a y vai dar o x, não é isso? Ou A elevado a y igual a x. Pela definição de logaritmo, né? Como a função inversa da exponencial. Nesse caso, eu posso então, usando as derivações implícitas ou a derivação implícita, eu posso derivar dos dois lados, né? Em x. Derivando dos dois lados em x, eu tenho, olha, a derivada de a elevado a y em x vai ser igual à derivada do x também em x. Ok? Só fiz isso. Do conceito de logaritmo, nós escrevemos como essa estrutura aqui como exponencial, e aí a gente derivou dos dois lados em x. Derivando em ambos os lados em x, olha o que acontece. Y é uma função de x, não é? Y é uma função de x. Então a gente vai usar aqui a regra da cadeia para essa função aqui, dentro da derivação implícita. Se você não lembra a derivação implícita, que nós já trabalhamos, assista o vídeo de derivação implícita, ok? Então aqui no caso, olha, é o a elevado a uma função f de x. Então eu derivo fora vezes derivo dentro, porque aqui é uma função. Derivando fora, a elevado a y, eu tenho o que aqui? Eu tenho o próprio a elevado a y vezes ln de a, é derivada da função exponencial de base a, tá vendo? Então derivei fora, vezes, agora eu tenho que derivar dentro. Dentro quem? A derivada do y. Derivada do y, y', ok? ', agora derivando do outro lado. Derivada de x em x é 1, certo? Como eu quero o y', quem é o y'? Y' vai ser igual a 1 sobre a elevado a y vezes ln de a. Y, bom, y é log de x na base a. Então eu tenho 1 sobre a elevado a log de x na base a. E vou repetir o ln de a. Temos uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte: se eu tenho aqui, olha, uma base elevado a um logaritmo com a mesma base, o resultado dessa expressão é esse x aqui, não é isso? Então, é o logaritmando, né? Então, eu tenho aqui 1 sobre x ln
de A. Pronto. Chegamos ao que nós queríamos. Onde nós podemos aqui destacar o seguinte, olha. Vou destacar usando essa mesma folha. A derivada, olha aqui, do log de x na base A, em x, né? Estou derivando em x, é igual a 1 sobre x ln de A. Está aqui. Essa é a regra da derivada, aqui, olha, é a regra da derivada de um logaritmo, ok? Então, isso aqui, na verdade, foi só uma dedução, né? Agora a gente usa direto para resolver os determinados probleminhas que aparecem nos logaritmos, a gente pode usar direto. Agora tem uma consequência. A gente está usando o logaritmo numa base A, não é isso? E se esse logaritmo for natural? Se eu sei que a derivada de log de x numa base A em x é igual a 1 sobre x ln de A, tá vendo? E se eu tenho a função f de x igual a o logaritmo natural de x? Na verdade, o que é o logaritmo natural de x, né? Vou colocar aqui para a gente relembrar. ln x é a mesma coisa que log de x na base E, ok? Log de x na base constante E. Bom, a partir daí, qual é a consequência? F' de x vai ser igual a 1 sobre x ln de E. Ora, ln de E é log de E na base E, dá 1. Então, quanto é que dá isso aqui? 1 sobre x vezes 1, que é 1 sobre x mesmo. Bacana que a gente consegue concluir, então, que a derivada de ln de x em x vai ser 1 sobre x. Mais um resultado, né? Olha aqui, derivada do logaritmo natural é igual a 1 sobre... O logaritmo natural de x, né? É igual a 1 sobre x. Ok? Aí eu não preciso colocar o ln de A, porque o A aqui é E, e ln de E vai dar 1. Bacana? Muito bem. Vamos então fazer alguns exemplos, né? Vamos praticar um pouquinho. Como eu sempre digo, a gente precisa praticar. Não tem outro caminho para a gente aprender matemática. Então vamos lá. Vou colocar aqui o seguinte exemplo. Se eu tenho y igual a ln de t elevado a 3 sobre 2. Olha só isso aqui. ln de t elevado a 3 sobre 2. Quem vai ser o y', melhor dizendo, y'. Bom, aqui eu tenho a derivada do logaritmo natural. E o t está elevado a 3 sobre 2. Então eu tenho que usar a regra da cadeia. Deriva fora vezes deriva dentro. Derivando fora é ln disso aqui tudo, né? Dessa expressão aqui toda. Então vai ser 1 sobre t elevado a 3 sobre 2. Porque o ln, a derivada de ln é 1 sobre o t, se fosse o caso, né? Então derivei fora, vezes. Agora eu vou derivar dentro. Derivando dentro aqui, 3 sobre 2 vezes t elevado a 3 sobre 2 menos 1, né? Ok? Simplificando essa expressão, eu tenho 1 sobre t elevado a 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes t elevado a meio, né? 3 sobre 2 menos 1, elevado a meio. Y' igual a, vou colocar aqui na frente, 3 sobre 2, meio menos 3 meios dá menos 1, né? Então, menos 1 eu boto o t para baixo, ou eu escrevo assim, né? T elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 3 sobre 2t. Ok? Interessante que essa mesma expressão ela pode ser reescrita de uma outra forma, usando uma propriedade dos logaritmos, né? Olha, y igual a ln
de t elevado a 3 sobre 2 pode ser reescrito como? Essa potência ela pode ser escrita aqui na frente, né? 3 sobre 2 vezes ln de t. Posso simplesmente escrever assim. Não estou derivando, eu só estou reescrevendo a mesma expressão usando a propriedade dos logaritmos que diz que se o logaritmando tiver uma potência, um expoentezinho, esse expoente pode ser escrito aqui na frente. Ok? Então agora, olha, se a gente derivar, o que vai acontecer? Isso é uma constante, né? 3 sobre 2 vezes a derivada de ln de t, derivada em t, né? A gente está derivando isso aqui tudo em t. ln de t é 1 sobre t, que vai dar exatamente 3 sobre 2t. Olha aqui, ó, já tínhamos resolvido aqui a mesma expressão aqui, já derivada. Legal, né? Então, a gente acabou de usar um exemplo de derivação de logaritmo, né? Nesse caso de logaritmo natural. Tá bom? Vamos pegar aqui mais um exemplo. O exemplo é y igual a 1 mais ln de t sobre t. Ok? Derivando isso aqui. Nesse caso, nós temos um quociente, né? A gente tem que usar a regra do quociente. Então, y' igual a deriva, repete, menos repete, deriva sobre o denominador ao quadrado. Então tá. Derivando aqui então, deriva, derivada de 1 é 0, ln de t é 1 sobre t. Então, 1 sobre t. Vezes repete, quem? O t. Menos repete, 1 mais ln de t, vezes deriva, derivada do t é 1, ok? Sobre o denominador ao quadrado, t ao quadrado. Legal, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Y' igual a 1 sobre t vezes t dá 1, menos 1 menos ln de t. Porque aqui é vezes 1, né? Então dá ele mesmo. Então, deriva, repete, menos repete, deriva sobre, agora repete ao quadrado. Ok? Então, aqui vai simplificar e eu vou encontrar ln de t sobre t ao quadrado. Na verdade, menos L de t sobre t ao quadrado, né? Faltou o sinalzinho aqui. Ok? Muito bem. Vamos fazer ainda mais um exemplo. Praticando, para a gente ficar bom nas derivadas de logaritmo, né? Olha só essa expressão aqui. Vou colocar uma equação aqui. ln de xy igual a e elevado a x mais y. Nesse caso, nós não temos uma função explícita, né? Nós temos aqui uma relação de x e y implícita. Como é a relação implícita, a gente vai fazer a derivação implícita nesse caso. Tá legal? Como é que a gente vai fazer a derivação implícita aqui? A primeira coisa é derivar nos dois lados. Então, eu vou derivar ln de xy em x, né? E vou derivar e elevado a x mais y também em x. Ok? Derivando os dois, bom, desse lado aqui esquerdo, né? Eu tenho ln de xy. Então, aqui dentro é uma expressão. Eu não posso esquecer que o y é uma função de x. Eu estou fazendo uma derivação implícita. Novamente, se você não lembra muito bem das derivações implícitas, vale a pena voltar e assistir o nosso vídeo sobre derivação implícita, é específico sobre isso, né? Então, vou derivar fora. ln de xy. Derivando fora, vai ficar 1 sobre xy. A derivada de ln de uma expressão é 1 sobre ela, não é isso? Derivei fora. Vezes, agora a derivada de dentro. Dentro eu tenho x vezes y. Então, a derivada do produto, né? Deriva, e eu vou colocar um parêntese aqui, olha, deriva o x dá 1, vezes repete, y. Mais repete x, vezes deriva, derivada do y
y', ok? Então, deriva, repete, mais repete, deriva. Está aqui a derivação do lado esquerdo. Agora do lado direito. Mesma coisa, é elevado a uma expressão. Então, deriva fora vezes deriva dentro. Fora é elevado a qualquer coisa derivada da ele mesmo. Então, é elevado a x mais y. Vezes deriva dentro. X mais y, derivando em x. Derivada do x, 1. Mais derivada de y, y'. Ok? Porque não é uma constante, é uma função. Legal? Aqui eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva, né? Aplicando a distributiva, olha, 1 sobre xy vezes y vai dar 1 sobre x. Então, aqui vai dar 1 sobre x. 1 sobre xy multiplicando x, y', vai dar y' sobre y. Igual a, vou aplicar a propriedade distributiva novamente. Então, é elevado a x mais y, mais é elevado a x mais y vezes y'. Quem eu quero aqui? Eu quero o y'. Então, eu tenho essa expressão aqui com y' e tenho essa expressão com y'. Vou passar essas expressões para o lado esquerdo e colocar o y' em evidência, tá? Então, aqui e aqui vou colocar o y' em evidência. Y' vai multiplicar aqui 1 sobre y, esse vai passar para o outro lado negativo, né? Então vai ficar menos é elevado a x mais y, ok? Isso aqui tudo, igual a, vou repetir esse termo, é elevado a x mais y, e esse vai passar para o outro lado, menos 1 sobre x. Está aqui, não é isso? Eu posso até reescrever isso aqui, olha, colocando aqui o y como denominador comum e aqui o x como denominador comum. Vai ficar assim, ó, y' que multiplica 1 menos, e aí o y vem para cá multiplicando, né? Y é elevado a x mais y, tudo isso sobre y. Só coloquei o y como denominador comum. Igual a, aqui vai o x, né? Então x é elevado a x mais y menos 1, tudo isso sobre x, ok? Pronto. Como eu quero y', eu vou tentar fazer aqui para a gente não precisar mudar de folha. Como eu quero y', eu tenho que passar esse cara aqui dividindo, ou esse aqui vai para cá para cima e esse aqui vem para cá para baixo. Vai ficar assim, ó, y' igual a y, que vai multiplicar esse termo todo aqui, olha, x vezes e elevado a x mais y, menos 1, né? Menos 1, sobre, e aqui, esse vem para cá para baixo, x, que vai multiplicar 1 menos y, vezes e elevado a x mais y. Pronto. Essa expressão aqui, olha, já é a derivada do que a gente estava precisando, dessa função aqui, que é uma função implícita. Na verdade, é uma expressão que dá x e y com uma relação implícita, né? Então, eu posso, sem nenhum problema, também determinar a derivada com uma relação implícita também. Está aqui. Esse é o resultado dessa da derivação dessa equação aqui, usando os logaritmos, tá bom? Aí a gente usou logaritmo, a gente usou exponencial, a gente usou um monte de conceitos, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido e isso fique muito claro para vocês trabalharem com essas derivações, tá? Tanto derivação implícita quanto derivação explícita. O resuminho que a gente pode fazer aqui é a derivada do logaritmo de x numa base a em x é igual a 1 sobre x ln de a. Foi o que nós deduzimos. E a derivada do logaritmo natural de x em x é igual a 1 sobre x. Essa segunda como uma
consequência da primeira. Tá legal? Bom, Deus abençoe vocês, estudem bastante, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tá bom? Um abraço.